Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo de resolução. E essa é a última questão do SSA 3 2026 que eu irei realizar a correção. Posteriormente a esse vídeo, eu vou fazer um outro vídeo de feedback sobre a prova, uma análise pessoal minha sobre o que eu achei e ranquear as melhores questões aí que eu achei mais interessante entre física, química e matemática. Tiveram questões muito boas e eu vou dar minha própria opinião sobre esse vestibular, certo? Então, fica a critério de vocês, se vocês quiserem ou não assistir. Vai estar sendo disponibilizado logo logo. Após isso, eu vou fazer também a resolução e a correção do SSA 2 e SSA 1 de 2026, tudo bem? Dando prioridade ao SSA 2, tá? E depois eu vou para o SSA 1. Antes de resolver essa questão, eu peço que, por gentileza, se você gostar desse vídeo e se esse vídeo te agregar de alguma forma em nível de conhecimento, deixe um gostei aqui embaixo, um like. Isso vai servir como forma de parâmetro e saber, por consequência, se vocês estão gostando do conteúdo do vídeo ou não. Se tiver alguma crítica, alguma dúvida, algum feedback para deixar aqui embaixo nos comentários também, vocês podem deixar que eu estarei verificando, portanto, essa opinião de vocês. É uma questão, e essa de fato, eu acho que foi pelo enunciado e pelo desenrolar aqui de carga informacional, eu acho que essa aqui vai ser um pouquinho complicadinha. Talvez movimento circular, força centrípeta. Vamos dar uma olhadinha, por favor? Vamos lá. A figura a seguir ilustra uma montagem experimental vertical para a investigação dos efeitos da gravidade em cargas que se movimentam com vínculos circulares. Ok, ó, vínculos circulares, então a gente vai ter cargas. Na montagem, duas pequenas esferas de massa m igual a 3 vezes 10 elevado a menos 2 quilos e cargas de módulo igual a Q, né, 1 vezes 10 elevado a menos 6. Então, essas esferas têm a mesma massa, pelo que eu estou entendendo, que está aqui em quilos, e elas têm cargas de módulo 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, né? E sinais opostos, obviamente. Então, se elas têm sinais opostos, e eu tô vendo aqui essas bolinhas, elas vão se atrair, né? Isso aqui é o que vai acontecer. Vai acontecer uma atração, são sinais opostos. Informação importante. Estão ligadas por um fio isolante de comprimento L igual a 0,5 metros. Desprezando-se os efeitos do atrito, qual é o menor módulo da velocidade horizontal V0? Então, a gente tem uma velocidade horizontal V0, de lançamento da carga menos Q, que possibilita um giro completo em torno de mais Q. Então, a gente vai ter um giro completo. Entendi. Vai ser um giro completo, é isso? Em unidades de metros por segundo. Considera o módulo da aceleração da gravidade, enfim. Dá as informações aqui e ele dá a constante eletrostática que não precisava, né? Mas ele deu aqui para facilitar já o processo. Vamos entender o que está acontecendo nessa questão? Vamos lá. A gente tem duas bolinhas, uma com a carga positiva, que é o mais Q, e outra com a carga negativa, que é o menos Q, né? Tem um fio isolante que está ligando essas duas bolinhas, né? Temos uma em cima que vai ser uma carga positiva, um embaixo que vai ser representado por uma carga negativa. E esse fio é como se fosse um barbante que está prendendo essas duas. E esse fio, ele também informa que tem 0,5 metros. Então, ó, vou anotar só os dados. Fio 0,5 metros de comprimento, né? Então, aqui é o comprimento do fio. E o que vai acontecer? Essa bolinha, lembrando que a gente tem a ação da gravidade aqui para baixo, essa bolinha, ela basicamente vai receber um empurrão, né? Um empurrão pro lado com uma velocidade horizontal. Porque eu sei disso, que a questão tá me falando aqui que eu tenho uma velocidade horizontal V0, tá? Então, quando eu tenho uma velocidade horizontal V0 de lançamento da carga menos Q, meio que ela vai ser empurrada para as laterais. Não é isso? Aí a pergunta que ele me perguntou aqui no enunciado é: qual é o empurrão mínimo, tá traduzindo, para que a bola de baixo, menos Q, dê uma volta completa, um giro completo aqui, ó, sem cair, né? Gente, eu tô pensando já aqui em força centrípeta mesmo, porque se ela não vai cair, eu tenho que ter uma atração que meio que
faça com que ela vá para o centro, né? Eu tenho uma força que está apontando para baixo, que é a aceleração da gravidade, então eu vou ter que ter uma força centrípeta aqui. Então, montando, eu vou dissociando as informações ao ponto da gente conseguir chegar a alguma conclusão, tá? Então, é trabalho de formiguinha. Então, vamos entender as forças, né, que estão por trás desse sistema. Ou seja, a força que vai puxar a bolinha. Lembrando que a força é considerada, então, qualquer coisa que vai mover, empurrar aquele objeto. Então, a gente vai ter duas forças aqui que são importantes, tá? Que vai puxar a bolinha para baixo. Primeiro é a força de gravidade que a gente já comentou, tá? Que a gente leva em consideração, então, portanto, a força-peso do meu sistema, né? A força-peso é a massa vezes a gravidade. Então, que é a força-peso, tá? Então, a Terra vai puxar para baixo esse sistema, e isso é considerado, então, a força-peso. Né? O que é que significa 10 metros por segundo ao quadrado? Que a cada 10 metros, a cada 1 segundo, a velocidade dela aumenta em 10 metros, né? Em 10 metros por segundo. Então, vamos lá. Então, esse peso, ele vai depender da massa da bolinha que ele me informa. Ou seja, quanto aquela bolinha ali vai ser pesada ou não. E a gravidade, que é o da Terra, que a Terra puxa, né? E esse peso, isso aqui, vai ser muito importante para a gente entender de fato a questão. Então, vamos lá. De fato, eu vou começar aqui dizendo que o peso, a força-peso, a força-peso é igual a massa vezes a gravidade. É a primeira coisa. Então, a força-peso, eu posso falar que vai ser 0. Cadê? Aqui. 0,03, já transformando, tirando de notação científica, tá? E eu vou multiplicar pelo valor da gravidade, que é 10. Então, ó, isso aqui dá igual a 0,30. O que representa isso? Isso aqui representa, portanto, o valor da força que vai puxar essa bolinha para baixo. E newtons, tá? É a unidade de medida. Então, a primeira informação a gente já consegue ter uma boa, que vai ser a primeira força que vai atuar sobre essa bolinha. Agora, vamos lá. A gente vai ter uma outra força atuando fora a gravidade, tá? A força da gravidade, que é a força-peso. Então, essa Terra vai puxar essa bolinha em 0,30 newtons, né? Só que a gente tem outra força, que é uma força elétrica. O que acontece? Essas bolinhas, elas possuem cargas opostas. A gente sabe a frase clássica que os opostos se atraem. Então, o que vai acontecer? A bolinha de baixo, menos Q, é puxada em direção a de cima, a mais Q, tá? O que vai acontecer? Essa força elétrica, que é essa atração entre as cargas, eu vou até anotar aqui, que a gente vai ter a força da gravidade, né? A força da gravidade. E aí, vê só. E a gente vai ter, fora a força da gravidade, a gente vai ter a força, portanto, elétrica. A força elétrica do meu sistema, ela vai ser dada, então, por uma atração entre as cargas, que vão ser de módulos opostos, né? Os opostos se atraem. Então, o que vai acontecer? Essa força que no final vai ser gerada vai depender do valor das cargas. Então, ó, vai depender do valor de cada carga, né? E vai depender também da distância entre elas. Por que eu sei disso, gente? É a lei de Coulomb. Toda vez que a gente vai identificar a força elétrica, a gente tem a famosa leizinha de Coulomb, né? Que se assemelha muito à de gravitação, né? Então, a gente tem que ter essa noção já. Então, se eu sei que depende desses dois fatores, qual é a lei de Coulomb? F, que é a força, vai ser, então, a K, que é uma constante e ele me dá, tá? Que vai ser multiplicado por Q vezes Q, dividido, portanto, pela distância ao quadrado, que a gente lembra de gravitação, só que aqui vai ser raio. É igual a fórmula de gravitação, né? Ó, a de gravitação é G, que é a constante. Aí ele coloca lá a massa do primeiro sistema, a massa do segundo sistema e divide pela distância ao quadrado. Gente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, é só lembrar de uma que você tem a outra.
Então, olha só que interessante. Isso aqui é a mesma coisa que eu falar, portanto, que é K, perdão, vezes Q ao quadrado sobre o raio ao quadrado. Pronto. A gente tem aqui nossas informações. Então, vamos lá. A gente tem já essa fórmula, já sabemos, então a gente consegue substituir alguns valores já, né? Puxar para cá, e eu posso dizer, portanto, que eu tenho F igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Não precisava dessa informação, a gente precisa já ter ciência dela. E a gente vai ter também 1 vezes 10, tá? Elevado a menos 6. O que que é isso? Se vocês estiverem se perguntando. Isso aqui é o quadrado. É justamente o valor da carga de cada bolinha, tá? Que ele me diz aqui no enunciado. Então, beleza. Dito e feito, agora é só dividir, portanto, pelo raio. Esse barbante, gente, que ele me dá é o raio dessa circunferência. Então, eu consigo muito bem jogar, então, no raio da circunferência. Então, que vai representar, então, R ao quadrado, que é de 0,5, não é isso? 0,5, portanto, ao quadrado. E agora virou conta de padeiro, né? Lembrando só, a gente tem essa multiplicação entre eles, então 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 1 vezes 10, 6 vezes 2 dá 12, se não negativo, menos 12. Aí a gente tem 0,5 ao quadrado. Opa, ficou meio feio. E no final das contas, 0,5 vezes 0,5 é 0,25. Então, ó, pode colocar 0,25, tá? Aí ficaria 9 vezes 1, ficaria 9, enfim. Aí aqui você faria a somatória de potências, né? 9 vezes 9 mais com menos 12, vai ficar então 9 menos 12, que vai ficar elevado 9 vezes 10 elevado a menos 3, e isso aqui vai ser dividido por 25. Eu poupo esses cálculos a fim de economizar tempo, tá? Porque às vezes é o que acaba atrapalhando. Então, no final das contas, eu vou ter 36, mas o que eu vou fazer? Vezes 10 elevado a menos 3, portanto, a gente tem como resultado final 0,036, né? Então, ó, 0,036 o quê? Newtons. Esse aqui é o valor de quê, Vitória? É o valor, então, da carga, tá? Da carga elétrica, da força elétrica, perdão. A carga é o que a bolinha vai ter. É o valor da força elétrica que a gente vai ter de atração, tudo bem? Que elas vão estar se atraindo aqui nesse sistema. É o que acontece. A gente tem um pequeno conceito por trás disso, porque a gente já viu que temos a força da gravidade, temos a força elétrica, só que a gente tem um movimento circular também, porque ele me disse que temos uma velocidade horizontal V0. Não só ele me disse, como ele também está demonstrando que a gente tem uma velocidade horizontal V0, tá? Ah, cadê? Aqui, gente, ó. Ele me diz isso. Ele diz isso no texto. Então, a partir do momento que ele coloca esse vetor e ele me diz que essa velocidade horizontal ela é presente, eu já começo a pensar na força centrípeta. Não sei o que é uma força centrípeta. Força centrípeta, gente, nesse movimento em círculo, vai ser basicamente uma forma desse objeto não sair voando. Ele vai estar meio que, né, acompanhando a circunferência, né, vai estar sendo puxado para o centro do círculo, inclusive, para poder ele não cair. Então, é uma força de atração que a gente vai ter, certo? Então, vai ser um puxão para o centro. Isso é a famosa força centrípeta, tá? Então, não precisa se assustar, é basicamente puxão para o meio. Pronto, força centrípeta é um puxão para o meio. Só que aí chega um ponto difícil. O topo do círculo. A bolinha, no ponto mais alto da volta, ela vai estar com a gravidade puxando para baixo. A força elétrica também vai puxar para baixo.
E se a bolinha ela for devagar demais, ela vai cair. Então, o topo é o ponto mais perigoso que tem para essa bolinha cair, né? Porque ele não quer que a bolinha caia. Então, se eu tiver o topo aqui, eu vou ter, por exemplo, aqui, por exemplo, o sinal, né? Eu vou ter uma ação da aceleração do topo aqui, perdão. Uma gravidade que vai puxar para baixo, a gente vai ter força elétrica que puxa também para baixo e pode correr o risco dessa bolinha cair no chão, tá? Então, isso se ela for devagar demais, com uma velocidade muito pequena. Então, isso aí vai ser uma condição mínima para não cair. A gente tem que pensar nessa condição como uma forma de tentar fazer com que a gente coloque os parâmetros que a questão está solicitando para a gente. Então, qual é a condição mínima para ela não cair do topo? Do topo, né? Vai ser o seguinte: a condição mínima, vou ter que colocar aqui condição mínima para não cair. No limite mínimo, a gente vai ter uma força elétrica que vai estar puxando, né, em relação à carga positiva, mais uma força, no caso, levando em consideração que essa bolinha, perdão, que essa bolinha menos Q, ela vai estar aqui em cima. Então, a gente vai ter uma força elétrica sendo puxada para entrar em contato com mais Q, e a gente também vai ter a força peso. Então, vocês percebem que a gente vai ter forças, várias forças no mesmo sentido? Como assim? Eu ainda não entendi, não encaixou realmente essa linha de raciocínio para mim. Tudo bem, a gente explica de novo. Olha, aqui a gente tem uma carga, uma bolinha com carga mais Q, e aqui a gente tem uma bolinha com carga menos Q. Tudo bem, Vitória, mas eu já entendi. O que vai acontecer vai ser uma atração, não é isso? A bolinha positiva vai puxar a bolinha negativa e a negativa, enfim, vai ir em relação a essa e a gente vai ter a força centrípeta que prendem elas no meio. A aceleração da gravidade, por sua vez, vai estar indo para baixo, só que isso não influencia, tá? Porque esses fatores, se você prestar atenção, eu tenho, por exemplo, a bolinha menos Q indo para cima, por causa dos opostos se atraem, por causa dessa força elétrica que vai estar puxando essas duas. E a gente vai ter, por sua vez, uma força, a gravitação, né? A gravidade, a aceleração da gravidade puxando ela para baixo. Então, é meio que como se tivesse ali um equilíbrio, né? Isso aqui puxa para cima, isso aqui puxa para baixo, tá mais ou menos em equilíbrio. Agora tem um problema. É isso quando ela tá aqui. Quando ela estiver aqui, a gente tem uma força, a aceleração da gravidade puxando para baixo. E a gente vai ter, ó, o mais Q, e aqui a bolinha menos Q, e a bolinha menos Q. Por uma questão de os opostos se atraem, também vai tendencionar a ir para baixo. Então, a gente vai ter duas forças que são as imprescindíveis no nosso sistema, a força da gravidade e a força elétrica, as duas apontando para baixo. E é aí que tá o problema. É que ela não pode chegar a cair no chão. E para piorar, a gente vai ter uma força centrípeta que também vai estar apontando para o meio. Então, vocês percebem que a gente vai ter três forças, da gravidade, a força elétrica e a centrípeta apontando para baixo. E aí que tá o problema. É que se ela estiver no topo, a gente tem um risco muito grande dela cair. E isso se ela tiver uma aceleração muito baixa. E aí você pode lembrar do globo da morte. Imagina que isso fosse um globo da morte. Perfeito, né? A gente vai ter, né, o motoqueiro partindo desse princípio. A moto vai chegando. E qual é a condição? A gente tem que ter uma velocidade mínima para poder, quando ele chegar aqui, não cair, tá? Justamente por esses critérios, a gente vai ter aceleração da gravidade para baixo, a gente vai ter também, não em questão de carga, né? Porque ali não tem uma carga, eu acho. Mas a gente vai ter todos os fatores que coíbem, então, para que ele caia. Aceleração centrípeta, ou a força centrípeta que vai estar envolvendo ali. Então, vai ter todos esses fatores e que podem coibir para que ele caia se a velocidade for muito inferior à estabelecida. É a mesma coisa aqui. Então, ela precisa ter uma velocidade ali consideravelmente boa para poder não cair, tá? Então, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô unificando a força elétrica mais a força peso. Força elétrica mais a força peso. Justo, a gente vai ter a força elétrica sendo puxada ambas para baixo e a gente vai ter a força peso também ao mesmo
ao mesmo passo que a gente tem essas duas forças que estão para o mesmo sentido. Então, a gente está somando por causa disso. Desculpem. Então, portanto, a gente vai ter um puxão necessário para o círculo, tá? Isso aqui vai representar como se fosse um puxão. Estou sendo bem didática ao ponto de não colocar termos muito técnicos para poder a gente não se confundir aqui, tudo bem? E achar que a física é um bicho de 7 cabeças. Então, matematicamente, eu posso dizer que vai ser a força elétrica mais a força peso, pode deixar só P, tá? A mesma coisa, que vai ser igual a esse puxão. Esse puxão, vocês lembram que eu falei que é que é a famosa força centrípeta? Então, só coloquei para ficar mais didático, tá? Vai ser igual a esse puxão que a gente vai ter. E o puxão, a fórmula de a gente calcular o puxão é mv ao quadrado sobre r. Tudo bem? Só substituindo os dados que a gente encontrou, a gente vai ter 0,036 mais a força peso, que é uma condição que a gente encontrou lá em cima de 0,30 newtons. Isso vai ser igual à massa do meu sistema. A massa do sistema é 0,03, tá? Aqui, ó, massa, que a gente sabe que é 0,03 já transformando, né? Isso, já transformando. E aqui eu vou multiplicar por v ao quadrado, tá? V ao quadrado porque é a velocidade. Acho que tá todo mundo bem até aí, né? Então, ó, dividido por 0,5 corresponde ao raio do meu sistema. V ao quadrado é uma incógnita que a gente não temos, né? E, de fato, é a velocidade que a gente tá procurando. Olha que bonito. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso dizer, só somar, né? Eu posso dizer que dá igual a 0,336. Isso aqui vai ser igual a 0,06v ao quadrado, né? 0,03 dividido por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar pelo dobro, né? Então, fica 0,06. Quando eu divido pelo meio, pela metade, é como se eu estivesse, então, multiplicando por 2. Então, fica 0,06v ao quadrado. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter v ao quadrado, isolando, vai ser igual, portanto, a 5,6, né? E aí, a gente tiraria a raiz, que ficaria aproximadamente o quê? Aqui. Ficaria aproximadamente o quê? 2,4 metros por segundo. Mas, olha só que interessante. Não é essa a pergunta. Ele quer a velocidade inicial, ou seja, ele quer a velocidade quando ela tá aqui embaixo. Ele quer a velocidade quando ela tá aqui embaixo, exatamente. Ele quer esse pontinho aqui, minha gente. Então, se eu tenho isso aqui e isso aqui, opa, e ele quer isso aqui, cara, eu vou ter que encontrar um jeito de encontrar. Como? Gente, ele quer a velocidade inicial. Isso aqui é a velocidade mínima no topo. Lembra que a gente tá calculando isso, levando em consideração que ela tá no topo? Então, isso aqui, ó, é a velocidade mínima no topo. Então, levar em consideração esse detalhe, tá? Que é de extrema importância. Porque agora a gente vai ter que encontrar a velocidade inicial quando ela tá embaixo. Só que aí tem um detalhe. Você pode pensar que é difícil, mas a gente tem que pensar o seguinte. Quando a bolinha sai de baixo, ela tem mais velocidade, concorda? Conforme ela vai subindo, ela vai perdendo essa velocidade. Por que conforme ela vai subindo, ela vai perdendo essa velocidade? Porque a gente tem uma gravidade aqui, ó, atuando e impedindo que esse movimento seja favorável. Então, perceba bem, a gente tem essa bolinha saindo de baixo, ela ganha velocidade, ela vai ganhando velocidade,
chega aqui no ponto que a gente quer encontrar, e quando ela vai subir novamente, essa velocidade tende a diminuir. Então, ó, a velocidade vai diminuir conforme a gravidade vai aumentando. Então, a gente tem que entender que essa perda de velocidade é porque a gravidade atrapalha. Então, vamos usar uma ideia simples. Parte da velocidade inicial vai, né? Na verdade, a parte da velocidade inicial que ela vai ter quando inicia o movimento vira uma subida, né? É a famosa subida, porque vai sendo diminuída. Então, como eu sei do fundo até o topo, a bolinha ela sobe 1 metro, né? Olha só, aqui a gente tem uma consideração 2,4. Eita, gente, fiz alguma coisa aqui. Pronto. 2,4 metros por segundo. Então, significa que a bolinha sobe 1 metro, né? E 1 metro, então, a bolinha sobe 1 metro, que é 0,5 metros para cima, tá? Então, não é isso? Pensar uma coisa. Precisei dar uma pausa para entender um pouquinho melhor essa questão, porque não estava encaixando algumas coisas na minha cabeça, mas eu acredito que agora eu consegui juntar algumas informações importantes. E tudo bem, faz parte, né? Ninguém é um robô de questões, então vamos recapitular o que aconteceu aqui. Essa bolinha, e eu vou usar, né, um princípio, o único princípio que eu achei mais lógico de encontrar a velocidade inicial, nesse sentido, seria por conservação de energia. Conservação de energia? Isso, conservação de energia. Vê só, ele me pede a velocidade inicial aqui. Para essa bolinha estar aqui, ela precisa, tá, de ter uma relação. Para levantar essa bolinha 1 metro, até porque eu vou precisar de 1 metro para subir e descer. Isso aqui tudo é 1 metro, tá? Porque eu sei que é 1 metro, porque o barbante é 0,5. Então, 0,5 é o raio desse ciclo. Então, eu sei que aqui também é 0,5. Aqui dá 1 metro. Então, eu sei que 1 metro é o comprimento do total, né? Então, o que essa bolinha precisa fazer? Ela precisa subir 1 metro, tá? Eu disse anteriormente que era importante que essa bolinha não perdesse velocidade, porque senão ela iria cair, e não é o que a questão tá me pedindo, tá? Então, essa bolinha tem que levantar 1 metro e ainda tem que manter 2,40 metros por segundo. Por quê? Porque essa é a velocidade mínima que ela precisa ter no topo. Então, além da velocidade que ela precisa ganhar aqui, ela precisa manter no mínimo 2,40 metros por segundo. Vitória, agora me diz o porquê que ela precisa subir aqui, que eu não entendi. É o seguinte, aqui a gente vai ter uma aceleração da gravidade puxando para baixo. Concorda? Então, conforme essa bolinha vai indo, vai indo, vai indo, a gente tem uma aceleração da gravidade que vai puxando essa bolinha para baixo. E conforme essa bolinha é puxada para baixo, essa velocidade acaba se perdendo no meio da trajetória. Então, eu sei que aqui é o mínimo que ela precisa ter para poder conseguir terminar essa volta. E ela vai precisar, então, com toda certeza, menos velocidade aqui para descer, já que vai estar a favor da gravidade e tudo mais. Então, eu preciso de velocidade suficiente para chegar até aqui e velocidade suficiente para bater de 2,40. Por essa análise, a gente já consegue eliminar a alternativa A, tá? A gente já consegue eliminar a alternativa B, fica muito lógico, né? Se 2,40 é o mínimo que ela precisa, e ele dá a opção 2,7, não faz muito sentido, não é isso? Então, você ter 0,3 metros por segundo de velocidade a mais para poder realizar a trajetória. 9,1 e 8,4 fica muito lógico. É uma velocidade muito superior para o que não seria muito necessário. Então, por uma questão de exclusão e lógica, a gente marcaria 5,6, que é o gabarito da questão, pelo que eu verifiquei agora no gabarito extraoficial do SAIS, do SSA. Só que a gente não trabalha com lógica, no sentido de achar que é tal valor, por causa disso, por causa daquilo. Vamos trabalhar no princípio de conservação de energia, tá? Porque a gente tem uma relação que vai unificar a ideia
do fundo, aqui, certo? E com a ideia do topo. Então, isso aqui é basicamente a energia que vai estar sendo conservada no sistema. Então, essa energia que vai ser conservada no sistema, ela vai envolver a equação da energia, que é a clássica equação da energia. Então, a gente vai ter 1 sobre 2, m, que representa a massa, a velocidade inicial, que é o que eu quero, ao quadrado, igual a 1 sobre 2, a velocidade, a massa, né? A velocidade final ao quadrado. Essa velocidade, na verdade, vai ser igual à do topo. E por um princípio de conservação de energia, a gente vai ter a mgh, né? Que é uma energia potencial. A energia potencial, ela aumenta conforme a variação o aumento aí de altura. Então, quanto mais eu aumento essa altura, mais energia potencial eu vou ter no meu sistema. Então, eu vou ter uma energia potencial demasiadamente grande. Então, portanto, a gente vai ter essa energia potencial fazendo sentido para encontrar, para ser encontrada, né? Então, o que significa isso? Pode ser que tenha gente se assustando. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever sobre 2. Então, aqui, ó, sobre 2, certo? É a mesma coisa. E, de fato, o que vai acontecer aqui? A gente tem uma energia, tá? Que é só energia? Energia potencial, tá? Energia cinética inicialmente, que é ela que essa bolinha vai ter inicialmente. E uma energia cinética final, né? Que é mv ao quadrado sobre 2. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, no final das contas, a gente vai ter, no final, o que queremos, que é o V0, que é a velocidade inicial, portanto, que essa bolinha vai ter, não é isso? E lembrando em consideração que H vai ser igual a 1 metro, até porque a gente está levando em consideração do fundo, né, até o topo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte. 0,3, não é isso? Que multiplica 5, aliás, já aqui, colocando 1 sobre 2 mesmo, vou fazer um negócio aqui. Vamos lá, substituindo os valores, eu vou ter 1 sobre 2, perdão, que multiplica 0,3, é isso, que é a massa. V0 ao quadrado é o que queremos, igual a 1 sobre 2, que multiplica 0,03, que é a massa da bolinha, que não vai mudar. A velocidade final da partícula, que a gente, inclusive, considera logo como V ao quadrado igual a 5,6, que é a nossa sugestão, né? Então, 5,6, que já tá ao quadrado, que a gente calculou aqui. Então, mais 0,03 vezes 10, que é a gravidade, e 1, que representa, portanto, a nossa altura. Fazendo essas contas, esses cálculos aqui, vamos ter o seguinte. Vamos ter, portanto, calculando cada parte 1 sobre 2, né? Aí vai ficar 0,03, que vai multiplicar o 5,6. É isso? Igual a 0,084. Só multiplicando cada parte, tá? Então, esse valor, portanto, é o seguinte. A gente tem 0,084 dessa multiplicação aqui, certo? Aí a gente, 1 sobre 2 vezes 0,03 vezes 5,6, já isolando o fator, certo? No final das contas, a gente vai ter, ou então você pode fazer essa conta com calma, que vai dar isso, tá? Do seu jeito, tô fazendo de uma forma mais depressa para poder economizar tempo.
Então, somando, resultado final vai dar 0,084 mais 0,30. Isso aqui vai ser igual a 0,384. Esse aqui é o resultado? Não, porque aí a gente iria isolar o V0, tá? Isso aqui já é a soma, levando em consideração, portanto, isso aqui. Então, daqui dá 0,384. Então, isolando o V0 e após fazer esses cálculos, a gente vai ter o seguinte. 0,384, tá difícil até encontrar espaço. Vai ficar 0,015 V0 ao quadrado igual a 0,384. Então, isolando o próprio V0, eu vou ter então que V0 ao quadrado é 25,6 e a raiz aproximadamente de 25,6 podemos dizer que é 5,06 e está aí a prova. Muita gente pode ter se perguntado, né? Ah, mas por que você só não viu aqui, colocou... Gente, aqui a velocidade é ao quadrado. E também a gente leva em consideração não a velocidade inicial, tá? E detalhe, isso aqui que dá aproximadamente o valor da alternativa, né? 5,6 metros por segundo. Letra C. Eu encontrei, por fazer essa conservação de energia, a resolução da questão. Se você resolveu de uma forma diferente, sei lá, usou algum conceito da cinemática, eu não sou uma pessoa, confesso que eu não sou uma pessoa muito que curto algumas fórmulas da cinemática. Eu prefiro, se eu puder ir para algum outro viés, eu vou para resolver alguma questão. Mas se você usou, deixa aqui embaixo nos comentários qual foi a forma que você usou, a forma que você usou para tentar resolver essa questão de uma forma mais tranquila. Quando eu cheguei aqui no final, eu realmente travei. Eu precisei dar um pause aí no vídeo para ver uma forma mais eficiente de conseguir encontrar, portanto, a velocidade inicial dessa bolinha a partir da velocidade final. Aí foi que eu pensei no princípio de conservação de energia, né? Porque a gente vai ter uma energia potencial, que ela é devido à altura. A gente vai ter uma energia cinética, que ela vai ganhando, né? Conforme a gente vai se aproximando aqui do final. E, no final das contas, uma energia cinética final, que vai ser justamente essa energia que vai estar aqui, que eu representei aqui por antes da igualdade. Não é isso? Então, deixa aqui embaixo, por gentileza, a sua opinião sobre essa questão, se você gostou, se você não gostou. Essa aqui eu acho que foi a mais cabeluda, porque envolvia a questão da força centrípeta, né, para baixo e tudo mais, que a gente levava em consideração ela apontando para baixo, a força centrípeta. Acho que eu acabei falando energia em algum momento, peço desculpa se eu falei energia. É porque tanto falar aqui força da gravidade, aí mistura com Newton, aí mistura com outro assunto, e aí, enfim, perdão mesmo se eu falei alguma nomenclatura errada. Mas, de fato, o que acontece aqui? Então, é uma questão muito complexa porque não envolve só um assunto. Então, a gente teve princípios de conservação de energia potencial, princípios de conservação de energia cinética, que é conservação de energia no geral. A gente teve força centrípeta, a gente teve a força elétrica para calcular e principalmente, eu acho que o que seria de pegar aqui realmente é a compreensão da interpretação da imagem, entender todo o mecanismo de atração, de repulsão, de saber que quando a gente vai subir, vai diminuir a questão da força, né, da velocidade, perdão, saber que essa velocidade vai aumentar, enfim, tudo isso seriam esquemas de conseguir te convencer a não conseguir resolver essa questão. Ou então pular para próximo, ou então achar difícil. Mas é uma questão muito bacana, muito interessante. Então é isso, até o próximo vídeo. O próximo vídeo da playlist vai ser do SSA2, a resolução. Vou fazer um feedback sobre esse SSA3. Achei muito interessante e algumas coisas bem pontuais para comentar. Então é isso, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo com os amigos e tchau, tchau!